No meio do Oceano Pacífico existe uma ilha que oficialmente não existe. Nenhum mapa a menciona, nenhum governo a reivindica. Mas imagens de satélite mostram algo estranho. Ruínas de construções, marcas circulares no solo e um brilho azulado que só aparece à noite. Durante décadas, ela foi tratada como um simples campo de testes. Mas a verdade é que ali aconteceu algo que nem mesmo os militares conseguiram explicar. Aos poucos, documentos liberados falam de explosões, evacuações e experimentos que ultrapassaram os limites da ciência. A radiação, dizem, deveria ter matado tudo em poucos dias. Mas algo sobreviveu. E o que começou como um projeto secreto acabou se transformando em um mistério que o tempo não conseguiu apagar. Essa é a história de uma ilha onde o tempo parou. Um lugar esquecido pela humanidade, mas que ainda parece vivo. Curiosofobia. No meio do Pacífico, cercada por águas tão azuis que pareciam irreais, existia uma ilha que o tempo esqueceu. Um pedaço de paraíso escondido por quilômetros de oceano, onde o vento soprava suave sobre palmeiras e as ondas quebravam num ritmo tão constante que pareciam marcar o coração do planeta. Para os poucos que viviam ali, o mundo era simples. Pescadores, crianças correndo na areia branca, um sol que nunca falhava. Até que um dia, o silêncio daquele paraíso começou a ser substituído por sons metálicos, motores distantes e uma presença que ninguém conseguia explicar. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo estava dividido entre o medo e a ambição, e o poder de uma única bomba havia mudado para sempre a história da humanidade. Enquanto cidades inteiras desapareciam em segundos, uma nova corrida começava, não por território, mas por domínio atômico. E foi nesse cenário que a ilha, antes esquecida, ganhou um novo nome nos documentos secretos do governo americano: Zona de Teste Bravo. Os habitantes locais foram convocados um por um. Oficiais estrangeiros chegaram em aviões que pareciam monstros de metal. Prometeram que seria temporário, que em breve poderiam voltar para casa. Disseram que tudo seria para o bem da ciência, para garantir um futuro mais seguro. Mas nenhum deles jamais retornou. Barcos foram usados para levá-los para longe e, uma vez vazia, a ilha foi isolada do resto do mundo, apagada dos mapas como se nunca tivesse existido. O que ninguém sabia era que aquele pedaço de terra seria transformado em um laboratório aberto. Nas semanas seguintes, engenheiros, soldados e cientistas desembarcaram com toneladas de equipamentos, caminhões e contêineres cobertos por lonas. De longe, a ilha ainda parecia o mesmo paraíso de antes, mas por dentro, um novo tipo de inferno estava sendo construído. Os registros oficiais falavam em testes de infraestrutura, mas entre as anotações, códigos e fotografias em preto e branco, escondia-se uma verdade sombria. Essa ilha havia sido escolhida não pela beleza, mas pelo isolamento. Era o local perfeito para o que o mundo jamais poderia ver: explosões atômicas experimentais em larga escala. Os cientistas sabiam o que estavam fazendo. Cada cálculo, cada posicionamento, cada torre metálica erguida sob o sol ardente tinha um propósito: medir o poder de uma força que o homem mal compreendia. O objetivo não era apenas destruir, mas entender o comportamento da radiação, a propagação da onda de choque, os efeitos na água e no ar. Em poucos meses, o paraíso foi coberto por cabos, antenas e instrumentos de medição. Um mar de estruturas metálicas refletia a luz do sol, como se a própria ilha tivesse se tornado um espelho do poder humano. À noite, os céus eram iluminados por faróis e laboratórios improvisados. O silêncio tropical foi substituído pelo zumbido constante das máquinas e pela tensão de quem sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Entre os poucos relatos sobreviventes há menções a algo perturbador: o comportamento dos animais. Pássaros que abandonavam os ninhos, peixes que desapareciam das águas rasas, tartarugas que subiam para a areia e não voltavam mais. Era como se a própria natureza pressentisse o que estava por vir. Mas os relatórios militares eram frios. Usavam termos como efeitos secundários, anomalias locais, ajustes técnicos. Para eles, era apenas mais um passo em direção à supremacia científica. Nenhum documento mencionava o que aconteceria com o solo, com as águas, com a vida que existia ali antes das bombas.
No dia marcado para o primeiro teste, a ilha parecia suspensa no tempo. Cientistas aguardavam em abrigos subterrâneos, aviões orbitavam o perímetro e navios observavam de longe. As câmeras estavam posicionadas, os cronômetros contavam em silêncio. Então, um clarão, tão intenso que o próprio oceano pareceu se curvar diante dele. O som veio depois. Uma onda que atravessou quilômetros de mar e sacudiu o ar com uma força que desafiava a compreensão humana. O céu se transformou em fogo. Nuvens em forma de cogumelo subiram ao infinito, enquanto a superfície da água fervia. Os relatos descrevem um brilho tão forte que os soldados taparam os olhos mesmo dentro dos abrigos. Durante alguns segundos, parecia que o mundo inteiro havia sido reduzido a luz e cinzas. Quando o silêncio voltou, o que restava era impossível de reconhecer. A vegetação havia desaparecido, os corais haviam se dissolvido e o solo emitia um calor invisível. Um dos cientistas registrou em seu diário: "Parece que o próprio Deus virou o rosto." A partir daquele momento, a ilha deixou de ser um lugar e se tornou um segredo. O governo ordenou o fechamento de todos os acessos e classificou cada registro com o mais alto nível de sigilo. Nenhum civil poderia chegar perto e qualquer informação sobre o local desapareceu entre relatórios carimbados e promessas de silêncio. A ilha, antes viva e colorida, agora era uma mancha de cinza flutuando no meio do oceano, o símbolo perfeito de uma era que acreditava poder controlar o impossível. O que ninguém sabia é que aquele foi apenas o primeiro de muitos testes, e que, a cada explosão, algo invisível começava a se espalhar pelo ar, pela água e pela história, algo que nem o tempo conseguiria apagar. Enquanto os segredos dessa ilha continuam soterrados, sob cinzas e silêncio, o que você acha que realmente aconteceu ali? Deixa sua teoria aqui nos comentários, talvez alguém saiba mais do que parece. Quando a poeira do primeiro teste assentou, os cientistas perceberam algo que não estava nos cálculos. O impacto havia sido muito maior do que qualquer previsão. A onda de calor se espalhou por quilômetros além do esperado, e a radiação começou a se comportar de um modo que ninguém conseguia explicar. O que era para ser apenas um teste controlado se transformou em um experimento vivo, uma mutação imprevisível da própria natureza. Os relatórios descrevem reações químicas nunca vistas. As amostras de solo mudaram de cor, as rochas derreteram e se fundiram em formas incomuns, como se a ilha tivesse engolido o fogo e o transformado em um novo tipo de matéria. Era como se a física tivesse sido reescrita e o chão daquela ilha não pertencesse mais ao planeta Terra. Entre os cientistas, cresceu a ideia de que ali, sem querer, haviam criado um ambiente perfeito para estudar o poder total da radiação. Eles começaram a chamar o local de o berço, um termo interno usado para descrever o ponto onde o poder atômico se encontrava com os limites da biologia. Era o nascimento de algo que ninguém entendia, mas que todos queriam dominar. Os experimentos seguintes foram conduzidos em segredo absoluto. Novos navios chegaram durante a madrugada, carregando equipamentos que não constavam em nenhum inventário oficial. Entre os materiais havia tanques com animais, plantas e tecidos humanos. Os cientistas queriam saber até onde o corpo podia resistir à radiação, qual era o ponto exato em que a vida deixava de existir e o que acontecia depois. Esses dados nunca foram divulgados, mas fragmentos de documentos vazados anos depois revelam uma série de observações inquietantes. Pequenos organismos sobreviveram a doses que deveriam ser fatais. Alguns, quando retirados do solo contaminado, continuaram se multiplicando com uma rapidez fora do comum. Era como se a radiação, em vez de matar, tivesse ensinado esses organismos a se adaptar. Essas descobertas provocaram um frenesi entre os pesquisadores. A ideia de que a radiação pudesse gerar uma nova forma de resistência à morte parecia absurda, mas fascinante demais para ser ignorada. A partir dali, os testes deixaram de ser apenas destrutivos, tornaram-se tentativas de criação. A ilha se transformou em um laboratório biológico disfarçado de campo de testes militares. Em vez de explosões, agora se viam estufas improvisadas, tanques selados e jaulas com luz artificial. No centro de tudo, uma área restrita cercada por arame farpado e torres de observação. Nenhum soldado sabia o que havia ali dentro.
Somente os cientistas, e mesmo entre eles, poucos tinham acesso completo aos relatórios. Os registros visuais mostram uma sequência de fenômenos inexplicáveis. Plantas crescendo em solos completamente queimados, insetos com colorações anormais, peixes de 3 olhos capturados nas lagoas internas. O que começou como destruição se transformou, lentamente, em um tipo de renascimento grotesco. Um ecossistema mutante que ignorava todas as regras conhecidas da biologia. E foi nesse momento que o experimento saiu do controle. As medições mostravam níveis de radiação que os equipamentos não conseguiam registrar. O ar vibrava, os detectores falhavam e alguns membros da equipe começaram a adoecer sem qualquer explicação. A radiação parecia ter deixado de ser apenas um elemento físico, havia se tornado algo vivo, pulsante, como se tivesse vontade própria. Relatos de vozes, ruídos metálicos de sons subterrâneos começaram a circular entre os operários. Muitos acreditavam que algo estava crescendo dentro da ilha, abaixo das crateras formadas pelas explosões. Um engenheiro descreveu o chão tremendo durante a noite, como se algo estivesse tentando emergir. Nenhum relatório confirmou isso oficialmente, mas os relatos se multiplicaram até que os superiores decidiram evacuar parte da equipe. Os cientistas mais antigos resistiram. Para eles, o perigo era o preço inevitável da descoberta. Acreditavam que estavam prestes a compreender algo que mudaria o futuro da humanidade. A ideia de abandonar o projeto naquele ponto era impensável. Mas os sintomas começaram a se espalhar. Queda de cabelo, febre sem causa, sangramentos espontâneos. E mesmo diante de tudo isso, os experimentos continuaram. Havia algo naquela ilha que não podia ser interrompido. Algo que parecia querer ser visto até o fim. O experimento que começou com uma explosão se transformou em uma obsessão. As fronteiras entre ciência e loucura se dissolveram sob o calor da radiação. E, no meio de tudo, um novo código genético começou a emergir dos resíduos, um padrão que nenhum computador da época conseguia decifrar. Era como uma linguagem desconhecida, impressa no próprio DNA das criaturas que haviam sobrevivido. Décadas depois, quando documentos secretos começaram a ser desclassificados, pesquisadores modernos tentaram entender o que realmente aconteceu naquela ilha. Alguns acreditam que foi ali que nasceram os primeiros estudos sobre mutações controladas. Outros dizem que os dados foram usados em programas de armamento biológico. Mas há também uma terceira hipótese, a de que o experimento nunca terminou. Testemunhos de ex-militares e pilotos relatam luzes misteriosas sobrevoando a área anos depois do suposto encerramento das atividades. Satélites captaram mudanças no relevo como se algo se movesse lentamente sob a Terra. E em todos os mapas modernos, o local ainda aparece sobre o mesmo rótulo: Área Proibida. O experimento que começou com a promessa de proteger o mundo acabou criando algo que ninguém mais podia controlar. A ilha, antes um paraíso esquecido, se tornara uma ferida aberta no oceano, viva, pulsante e guardando em silêncio o segredo do que acontece quando o homem tenta recriar a própria vida. Essa história levanta tantas perguntas que é impossível não imaginar o que ainda pode estar escondido sobre aquelas ruínas. E você, o que pensa sobre isso? Conta pra gente aqui embaixo, queremos saber até onde vai a sua curiosidade. Anos depois da última detonação, a ilha parecia ter sido engolida pelo próprio silêncio. As árvores que restaram estavam retorcidas como se tivessem sido queimadas de dentro para fora, e o solo emitia um brilho fraco sobre a lua, uma lembrança constante do que fora feito ali. Nenhum mapa oficial reconhecia sua existência, e qualquer aeronave que se aproximasse da região era imediatamente interceptada. Mas a ausência de registros não apagou o que havia acontecido, apenas o tornou mais intrigante. Durante décadas, o governo negou qualquer ligação com o local. Porém, pequenos vazamentos de arquivos desclassificados começaram a sugerir o contrário. Fotografias aéreas, relatórios incompletos, registros de saúde de militares que serviram na área, tudo apontava para um projeto muito mais profundo do que simples testes nucleares. Era como se a ilha tivesse sido usada para algo que jamais poderia ser admitido publicamente. Entre os poucos documentos que sobreviveram, há menções a um experimento chamado Projeto Éter. Ninguém sabe exatamente o que significava, mas as descrições indicam tentativas de estudar o comportamento da energia residual das explosões. A hipótese era que parte dessa energia pudesse permanecer presa na atmosfera, reagindo com partículas biológicas.
Uma ideia que soava impossível, mas que os cientistas daquela época pareciam determinados a provar. O mais estranho é que, mesmo décadas depois, a ilha nunca foi completamente abandonada. Satélites captaram movimentações de embarcações não identificadas, pousos de helicópteros e estruturas que surgiram e desapareceram de um ano para o outro. E o que mais chama a atenção, uma radiação anômala ainda é detectada na região, mas diferente de qualquer tipo já registrado. É como se a energia liberada nas explosões tivesse se fundido à ilha e se tornado parte dela. Biólogos que estudaram o ecossistema das águas próximas encontraram espécies de peixes e crustáceos com mutações estáveis, algumas delas transmitidas por gerações. Nenhum deles deveria estar vivo, mas ali estavam não apenas sobrevivendo, estavam se adaptando. Essa foi a primeira pista concreta de que algo continuava ativo sob a superfície. Há relatos de que uma equipe secreta de pesquisadores retornou ao local nos anos 90. O objetivo seria estudar o fenômeno do brilho residual, uma luz azulada que surgia nas crateras durante as madrugadas. A missão deveria durar 3 semanas, mas terminou em menos de 5 dias. Nenhum relatório oficial foi divulgado. O que se sabe é que parte da equipe adoeceu pouco tempo depois e que alguns jamais foram vistos novamente. Desde então, a ilha passou a ser tratada como uma zona proibida. As coordenadas foram apagadas de todos os registros públicos e os governos que herdaram a região assinaram um acordo informal para mantê-la fora do alcance de civis. O motivo alegado era o risco biológico. Mas as vozes que escaparam dos bastidores contam uma história bem diferente. Uma história sobre algo que ainda estaria se movendo lá dentro. Em depoimentos anônimos, antigos militares mencionaram ruídos subterrâneos e movimentações que faziam o solo vibrar. Alguns descreveram sons semelhantes à respiração, outros juram ter visto luzes ascendendo das crateras, como se o coração da ilha ainda batesse. Essas histórias, por mais absurdas que pareçam, coincidem com medições recentes de pulsos eletromagnéticos inexplicáveis na área. Uma teoria ousada sugere que o calor extremo e a radiação criaram uma espécie de organismo coletivo, não exatamente vivo, mas capaz de reagir ao ambiente. Seria uma fusão entre matéria orgânica e energia atômica, um fenômeno que escapava de qualquer modelo conhecido de biologia. Não seria uma criatura, mas um sistema, algo que respira, consome e se expande lentamente sob o solo. O mais perturbador é que essa hipótese nunca foi refutada, apenas esquecida. Os cientistas que a propuseram desapareceram do cenário público. Um deles, pouco antes de morrer, teria dito em uma entrevista não publicada que a ilha está acordando. Essa frase isolada se tornou o ponto de partida para dezenas de investigações independentes, todas interrompidas misteriosamente antes de concluírem qualquer coisa. Atualmente, a área é patrulhada por drones militares. Nenhum turista, pesquisador ou embarcação tem permissão para se aproximar. O que resta são apenas imagens capturadas à distância, mostrando um terreno que muda de cor e textura conforme a incidência de luz solar. Alguns estudiosos afirmam que a ilha está se regenerando. Outros acreditam que está crescendo. E há um último detalhe que deixa tudo ainda mais inquietante. Em um dos relatórios desclassificados há poucos anos, consta a observação de que a temperatura interna do solo continua subindo lentamente, mesmo sem atividade geológica. É como se algo estivesse produzindo energia lá dentro, uma reação em cadeia que não cessou desde o primeiro experimento. A ilha, esquecida pelo mundo, continua viva. Nenhum mapa nomeia, nenhum país a reivindica. E, no entanto, ela permanece ali. Um ponto pulsante no meio do oceano cercado por proibições, silêncios e sombras. Tudo que foi enterrado naquele solo parece ter encontrado uma forma de sobreviver, como se o tempo realmente tivesse parado naquele pedaço de mundo. Alguns dizem que os experimentos nucleares mudaram a humanidade para sempre. Outros acreditam que a ilha é a lembrança viva do preço que pagamos por desafiar o desconhecido. Mas talvez a verdade seja ainda mais simples. Talvez ela seja apenas o espelho do que criamos e tentamos esconder. E se tudo o que foi feito ali nunca tivesse acabado? E se a ilha fosse apenas o início de algo que se espalhou silenciosamente muito além de suas fronteiras? Uma herança invisível, carregada dentro de nós, no ar que respiramos, na terra onde pisamos? O segredo daquela ilha nunca morreu. Ele apenas mudou de forma e continua à espera de quem ousar escutá-lo novamente.
Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquela ilha, se os experimentos acabaram ou se apenas mudaram de nome. Mas uma coisa é certa: o silêncio que a cerca é tão denso quanto a radiação que ela ainda emite. E você? O que acha que ainda está escondido sobre aquelas ruínas? Será que o tempo realmente parou? Ou apenas continua correndo em outro ritmo, invisível aos nossos olhos? Conta pra gente aqui nos comentários, queremos saber a sua teoria. Se quiser continuar explorando histórias como essa, cheias de mistérios, segredos e verdades enterradas pela história, inscreva-se agora no Curiosofobia, ative o sininho e venha descobrir até onde a realidade pode ir, porque o que você ouviu hoje pode ser apenas o começo.